alguns métodos que hoje em dia já são bastante clássicos, né, que é o controle da carga de treinamento pelos dados de frequência cardíaca e ou potência, né? Dependendo do atleta, da experiência do atleta, dos objetivos, você tem certas metas de acúmulo de carga de treino. E tem também uma coisa que eu gosto muito de jogar quando eu vou conversar com o aluno, que é aquela coisa, olha, como é que está a qualidade do seu sono? Como é que está o seu humor? Como é que está? Você está sentindo fome mais que o normal, menos que o normal? Coisas desse tipo, né? Então isso aí é um bom indicador. Eu tenho um atleta agora que ele está tentando voltar para a elite, ele fez uma semana agora de 26 horas de treinamento, e ele fez 200 km no sábado e um pelotão no domingo e descansou ontem. Aí hoje ele me mandou ele me ligou durante o áudio, durante o treino, falou: cara, eu tô aqui no acostamento com 30 quilômetros de treino, é... eu tô sem energia, cara. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo, tudo. E assim, por que eu tô contando isso? Porque antes do treino, né, ele já falou ontem, ele falou, cara, hoje eu tô meio de mau humor aqui, não tô muito afim de nada, sabe? Eu já falei com ele, cara, olha, o treino de amanhã já não vai ser aquilo que estava previsto, você já vai ter que tirar o pé. Isso, cara, sem olhar dados, sem olhar porque tá estourando, ele tá fazendo um bloco bastante específico de alto volume, né? Bastante arriscado, inclusive, aquela história, né? Às vezes um grande risco traz grandes benefícios, sem esquecer que é um grande risco. Mas enfim, isso uma particularidade dessa situação. E sem necessariamente eu ir lá e olhar TRIMP, olhar TSS, pelo feedback dele, você já sabe o que está rolando ali com ele, entendeu? E dentro da parte mais técnica mesmo, como eu falei antes, uma das coisas muito legais quando a gente fala de treinamento com tecnologia, que às vezes a pessoa que é leiga, ela acha que é uma coisa que você vê na hora, igual, eu tenho frequência, eu tenho o velocímetro na bike, eu vejo minha velocidade na hora, eu vejo minha frequência. Não, não é isso. Você tem dados para você analisar depois. O atleta talvez ele nem veja os dados durante o treino, às vezes ele nem precisa ver, mas ele precisa ter aqueles dados depois como referência, como uma representação do que rolou no treino, né? Um registro. E acho que é uma coisa legal também para a gente colocar um pouquinho nessa conversa de hoje, né, que são as inúmeras possibilidades, além do simplesmente executar o treino ou a prova. Eu ia levantar uma coisa basicamente nesse sentido. Como eu disse anteriormente, talvez até seja um pouco demais nisso, mas eu realmente acredito que o pilar do treino é a comunicação, é o que o cara está sentindo. Claro que não esquecer o outro lado dos dados, mas hoje em dia, por causa da tecnologia, os dados estão talvez um pouco inflados demais, né? E quando a gente fala dados, talvez a galera que está ouvindo não consiga imaginar o que é isso. A gente falou de frequência cardíaca, a pessoa sabe que tem que quilometragem, mas existem outras maneiras, mesmo a frequência cardíaca pode ser olhada a própria frequência ou a variabilidade, a potência, e eu acho que a potência é o grande chamariz aí quando a gente fala de tecnologia, né? Eu queria que você falasse um pouco, principalmente porque você falou no começo que hoje você dá preferência para atletas que tem tudo, né? Que tem rolo, que tem potência. Então, quais são esses benefícios que ela realmente traz? Danilo, nós temos três principais métricas de feedback do treino, que é a PSE, percepção subjetiva do esforço, que ela vem pelo feedback do atleta. O atleta vai te dizer, né? Você tem também maneiras formais de aferir isso, mas às vezes é simplesmente uma conversa com o atleta. Você tem a frequência cardíaca e a potência. Quando a gente fala de frequência cardíaca, eu vou falar dela primeiro porque é o que está há mais tempo, né, no treinamento. Você tem uma leitura da resposta do corpo ao exercício. Então, é uma consequência do que está rolando, ela é exibida como uma frequência cardíaca. Se você conhece a faixa de trabalho daquele atleta, se você conhece a zona, se você conhece também sobre qual regime de carga de treinamento que ele está, que isso influencia, e se você sabe também o que está influenciando, temperatura, fadiga, uma fadiga mais crônica, mais pontual, uma cafeína, enfim, às vezes até se é prova ou se é treino, depois a gente podia falar disso, você consegue
tirar conclusões ali daquele treino pela frequência cardíaca, ou até prescrever o treino, mas a verdade, ela está na potência. A potência é o trabalho que foi realizado. Como o nosso organismo, durante o exercício, o que nós estamos fazendo é uma série de processos de conversão de energia. O output disso, a saída disso, você consegue aferir pela potência, e a potência ela não é só a quantidade de força que o atleta está fazendo, né? Ela é uma representação dessa energia que está sendo convertida. Você tem possibilidades de olhar determinados aspectos, inclusive que são limitados, e você consegue mensurar isso. É como se você olhasse a quantidade de combustível que tem num tanque ou numa bateria. Então, como a potência ela representa exatamente o trabalho que está sendo realizado, você consegue remover qualquer fator que possa estar influenciando, como eu falei, calor, a fadiga do atleta, o estado mental do atleta. Você consegue saber exatamente o que está acontecendo. Então, por exemplo, na prescrição e na execução do treino, dependendo, né, do treino, lógico, você tem valores muito específicos a serem perseguidos ali pelo atleta. Por quê? Porque você quer atingir determinados sistemas energéticos, você quer, talvez, reproduzir ou simular determinadas situações de prova, né? E isso, quando você não tem a potência, isso é um jogo de adivinhação. Se você pede para um atleta fazer um esforço equivalente à prova, no treino, só pela percepção subjetiva de esforço, ele acredita que ele vai estar fazendo um esforço. Ótimo, beleza. Mas se você consegue ver a verdade, se você consegue ver a potência, você sabe exatamente se aquilo realmente foi o esforço de prova ou não. E dentro do treinamento, o que a gente quer é conseguir chegar em cenários, tanto em relação à fisiologia, quanto a aspectos mais táticos e técnicos, né, mais precisos. Quando eu falo fisiologia, é aquilo que eu falei, você ter níveis de esforço que correspondem a determinados sistemas energéticos. Quando eu falo de aspectos mais táticos e técnicos, simulando situação de prova, coisas desse tipo. Então, o treinamento com potência, ele te dá uma visão muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais completa na execução do treino, na avaliação do treino, no acompanhamento a longo prazo também das adaptações do atleta, o quanto que o atleta melhorou, o quanto que o atleta evoluiu, em quais aspectos ele melhorou ou não, as características dele. E aí você tem também algumas coisas muito interessantes. Quando você começa a cruzar esses dados, você começa a cruzar potência com frequência cardíaca, você começa a cruzar potência com o registro da percepção subjetiva de esforço, você começa a cruzar potência com o que a gente tem agora, por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca, e você começa a enxergar tendências, você começa a observar que, às vezes, nem sempre mais é mais, né? Você percebe que boas performances podem estar vindo quando o atleta está num estado, às vezes, que você não iria supor que seria um estado ótimo para performance. Então, são esses pequenos detalhezinhos que fazem muita diferença. Complementando sua fala, Gabriel, o legal de usar um Power Meter para treinar é que a gente consegue treinar com mais especificidade em cima do que o atleta realmente precisa, né? Então, a gente tem algumas curvas, que é a curva de duração de potência, onde a gente consegue ver exatamente aonde que o atleta ele tem uma fraqueza, né? E consegue trabalhar exatamente em cima disso. Coisa que com frequência cardíaca, esquece, a gente não consegue identificar. Então, assim, só complementando, que potência realmente, para quem quer treinar sério aí, é um investimento que vai mudar bastante a questão dos treinamentos.